Oi, oi! Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elisandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria na área de RH que atende empresas, e também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é aí uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Minha missão de fato aqui com vocês, nesse nosso cantinho especial aqui da internet, é fazer com que vocês se tornem profissional mais estratégico, mais generalista e principalmente com uma atuação mais realista e mais prática. Então vamos lá começar essa nossa temática de hoje. Antes de mais nada, vamos contextualizar um pouquinho aqui o que é plano de cargos e salários. Eu vejo muita gente confundindo, né? Porque o nome tem cargos e salários, e eu sei que muita gente já confunde às vezes com a descrição de cargos, confunde com pesquisa salarial. Apesar de tudo isso ser parte do plano de cargos e salários, o plano de cargos e salários é algo muito maior, né? É o projeto em si, de uma forma muito mais completa, que tem por suas etapas, né, muitos desses pontos que vocês mesmos já estão pensando. Então, partindo do pressuposto que esse é um projeto grande, o intuito principal desse projeto é ser uma diretriz, é literalmente um direcionamento no que diz respeito a como lidar, organizar os cargos e os salários de dentro das empresas. E na verdade é muito mais do que isso. Não é só eu organizar os cargos, organizar os salários, eu também preciso organizar critérios de crescimento. Então eu preciso definir como as pessoas elas caminham por esses cargos e por esses salários ao longo ali da sua vida útil dentro da empresa. Então, é uma organização dos cargos, hierarquias, nomenclaturas, também uma organização de salários, progressão, promoção, steps, níveis, né, tabela salarial em si e, obviamente, definição dos critérios de como os cargos, né, as pessoas dentro daquela empresa irão perpetuar, né, irão passar por esses cargos e por esses salários, dentro de quais critérios? Então, basicamente, eu estou definindo uma organização de crescimento, uma definição de crescimento. E, obviamente, para eu definir como as pessoas vão crescer, eu preciso saber dos cargos e dos salários para que isso seja organizado. Mas o intuito principal de um plano de cargos e salários é justamente esse caminho de crescimento, é justamente esses critérios de crescimento. Se o seu plano de cargos e salários não está entregando isso, ele nada mais, nada menos é do que uma burocracia, né? Ele é a parte mais burocrática, operacional do processo, onde sim, você organizou, e isso já é um ponto positivo, mas que ainda não alcançou o objetivo principal do projeto, tá? Ficou pela metade, parou no meio do caminho. Então, é muito importante a gente entender isso. Qual é o objetivo principal? É fazer com que as pessoas tenham esse caminho definido, esse caminho bem desenhado, de como eu posso crescer aqui dentro, para onde, sob quais critérios, em que salários, para quais cargos, essa organização de linha mesmo, de jornada dessas pessoas ali dentro, tudo bem? E aí eu quero começar primeiro, com alguns erros que nós cometemos, né? Já estou usando essa linha de raciocínio em todas as nossas lives do Esquenta, eu acho que ajuda muito na nossa reflexão, da gente conseguir entender não só o que a gente está fazendo de errado, mas também, para caso, né, você que ainda não execute necessariamente um plano de cargos e salários, mas que você já tenha um breve conhecimento, uma ideia, ou que você já tenha uma impressão, sabe, assim, aquela ideia fixa do que pode ser. Então, é o momento da gente de começar a desmistificar algumas coisas no seguinte sentido: abrir os olhos para coisas que antes a gente não via. E esse é um ponto primordial, né? Olhar para os nossos erros, tanto erros de percepção quanto erros de atuação em si, me permite ser melhor, né? Porque se eu não consigo fazer essa análise, esse olhar
Então eu não tô eu não tenho brecha, né? Eu não tenho espaço para melhorar. Então eu gosto de começar por aí porque nos permite absorver muito melhor depois a forma correta de se fazer, né? Perfeito. Então, eu acho que o primeiro erro que nós tendemos a fazer aí, né, que as empresas tendem a cometer de uma maneira geral no que diz respeito ao crescimento das pessoas dentro da empresa, é deixar os critérios de crescimento nas mãos subjetivas de cada líder, né? Ou seja, se eu como empresa, né, se eu como RH, eu não delimito esses critérios de crescimento, se isso não está formalizado de alguma forma, se isso já não está definido, aprovado, escrito, né? Se não existe isso de uma forma formalizada, né? A redundância, mas deu para entender. Significa que isso vai ficar na subjetividade, porque obviamente que as pessoas vão continuar crescendo, menos, mais, não interessa, mas elas vão continuar crescendo de alguma forma e em alguma periodicidade dentro da empresa. Isso vai acontecer em algum momento. Então, se isso não está definido, se esses critérios não estão definidos, alguém vai ter que definir. E aí esses critérios acabam sendo definidos na subjetividade de cada líder. É aqui que entra então aquela questão de que o líder que ele é mais bonzinho, ele é mais amigão, ele é mais parceiro, ele é aquele que quer ser mais amado pela sua equipe. Ele vai tender a lutar mais por aumento salarial, por mudança de cargo pela sua equipe. Então ele vai ser aquele que vai levar argumentos lá para a diretoria, vai tentar aprovar uma mudança salarial, por exemplo. Aquele líder mais exigente, ele vai achar que as pessoas têm que ser gratas pelo que elas têm, o reajuste obrigatório já é ótimo, que as pessoas reclamam à toa e que se não quer tem quem queira, e é isso, ele não vai fazer esforço. Tem também, por exemplo, aquele líder que ele é mais desligadão e que ele até quer ajudar, mas ele não toma iniciativa, então ele fica esperando o colaborador pedir um aumento. Aí que tá, o colaborador que tem mais coragem, mais proximidade com o líder, que tem mais a iniciativa de ir lá, olha, já tô aqui há algum tempo, meu resultado tá bom, queria saber se tem como, né, a empresa ver aí um aumento para mim. Esse colaborador, ele se dá bem. Já o colaborador que é mais tímido, mais na dele, não tem tanta coragem assim de pedir um aumento, se sente vergonha, ele vai ficando para trás, ele vai ficando para trás, ele vai ficando sem ser visto, né? O salário dele vai ficando lá, igual. Tô dando exemplos, tá? Que normalmente eu sei que acontecem. Por exemplo, critérios subjetivos pautados em amizade, né? Então, o líder que tem ali uma pessoa na equipe que puxa muito o saco dele, que eles são muito amigos fora do trabalho, que eles saem para tomar uma cerveja. Então, o líder vai tender a sempre ser mais propenso a, né, dar o cargo maior, ou dar uma promoção, ou dar um aumento de salário para aquela pessoa. E já quem não é puxa-saco, quem não é muito próximo do líder, quem tem uma personalidade mais introspectiva, vai ficando de lado. Ou ainda, por exemplo, o líder que ele é daqueles que não gosta de se envolver com nada, né? Então ele vai sempre deixar claro que, olha, não depende de mim, isso aí é coisa da empresa, eu não vou me dispor com a diretoria levando essa questão, e aí ele já tira o dele de campo e os colaboradores até desistem, né, de pedir alguma coisa. Então, se não existem esses critérios formalizados, eles vão acontecer de outras formas. E essas formas, normalmente, elas vão ser injustas, porque cada líder ele vai ter o seu sua própria lente de enxergar, né, de alguma forma aquilo ali que está acontecendo, e acaba que então vai ocorrer de formas diferentes para cada um e trazendo, obviamente, aquele senso de injustiça, né? Principalmente se não existe uma forma muito certa de se avaliar pessoas, né? O que fica mais injusto ainda, porque daí o líder ele nem tem tanta noção, talvez, de como que tá o desempenho real de cada um, né? É uma visão mais subjetiva mesmo. Então, eu tenho que definir critérios, porque senão eu tô à mercê da subjetividade, e a subjetividade ela é extremamente prejudicial para a motivação das pessoas dentro da empresa, para a relevância que elas enxergam no trabalho delas, né? Para a energia que elas colocam ali.
Além disso, outro erro que acontece é acabar utilizando critérios mais técnicos ou somente técnicos. Então, se a pessoa ela concluiu uma faculdade, ela entrou estudante, e aí quando ela conclui a faculdade, então, perfeito, então ela merece um aumento. Aí alguém concluiu uma pós-graduação, merece um aumento. Alguém fez um curso, ok, vamos dar um aumento. É crescer, né? Para crescer tem que ter a pós-graduação, senão não ocupa esse cargo. Perfeito, esses são critérios válidos, né? Os critérios técnicos, eles são válidos, mas desde que eles não sejam os únicos, tá? Eu não estou dizendo que a empresa não possa usar critérios técnicos para crescimento. Eu só estou dizendo que é muitíssimo incompleto e até injusto serem os únicos. Por quê? Porque às vezes eu não tenho necessariamente uma pós-graduação, mas eu entrego muito mais resultado do que quem tem. Entende? O simples fato de eu ter um diploma, um certificado que me diz que eu sou pós-graduada, por exemplo, não define que meu trabalho está melhor. Quem disse que meu trabalho melhorou? Eu apliquei alguma coisa que eu aprendi lá? Eu aprendi alguma coisa relevante? Entende? Eu trouxe alguma coisa disso para o meu dia a dia? Eu melhorei a minha atuação de alguma forma? Eu trouxe ideias ou não? Eu simplesmente trouxe o diploma. Então isso é importante também da empresa entender. Os critérios técnicos por si só, eles não representam muita coisa. O que representa é, ok, o que melhorou ou não de resultados com esse critério técnico? Com essa pós-graduação, graduação, curso, o que melhorou? O que atingiu de resultado? Mudou algo? Então é importante também essa análise mais aprofundada aqui. E é por isso que somente esses critérios fica muito vago e fica estimulando não necessariamente o que a empresa deseja. Então eu estou reforçando que o que importa é o diploma e não o resultado, o dia a dia, o que a pessoa está fazendo, o comprometimento dela, o que ela está desenvolvendo de comportamentos comportamentais, de competências comportamentais. Nada disso importa para mim. Importa se ter um diploma. Então, fica muito fácil, né? Eu me matriculo numa pós, espero ganhar o diploma, vou só nas aulas, pego chamada, assisto lá o básico e pronto, levo o diploma e acabou. E não é isso que a empresa precisa, né? É claro que ela tem que estimular o conhecimento, que a pessoa continue se aprimorando. Isso é óbvio, mas precisa ter algo mais aí para mostrar para a pessoa que não basta o diploma, não basta o título. Ela precisa do conhecimento, ela precisa trazer esse conhecimento para a sua atuação, ela precisa, então, melhorar o seu resultado através desse conhecimento, ok? Então, é muito importante utilizar também critérios comportamentais, utilizar critérios organizacionais, né? Como nós já estamos falando aí durante todos esses dias. Então, lembra do mapeamento das competências? Então, o mapeamento das competências, como eu já tinha dito para vocês e reforçando, ele é utilizado em todos os subsistemas de RH quando eu estou atuando na frente da gestão de pessoas por competências, com base nessa metodologia. Então, eu mapeei uma única vez, como eu já disse para vocês, né? Mapeei uma única vez as competências técnicas do cargo, as competências comportamentais do cargo, em cima da descrição do cargo, e mapeei as competências organizacionais da empresa em cima da cultura da empresa, missão, visão, valores, ok? Uma vez isso mapeado, eu vou utilizar para todos os subsistemas, inclusive aqui, no plano de cargos e salários. Então, a pessoa aqui como critério para crescimento, ela não precisa estar adequada somente à parte técnica. Ela precisa estar adequada também à parte comportamental, ela precisa também estar adequada à parte organizacional. E isso é muito relevante aqui porque traz esse senso de completude, né? De entrega completa. Eu não quero somente uma parte, eu quero tudo que compõe, né, o que eu espero desse colaborador. Outro erro, então, é utilizar critérios de crescimento somente pautado no tempo de empresa. E eu trouxe esse erro, gente, porque é muito comum.
eu ver plano de cargos e salários implantados e que o único critério de aumento de salário da pessoa é tempo de empresa. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte: olha, fulano, você vai entrar na empresa. Quando você completar 2 anos de empresa, você vai ter um reajuste de X%. Quando você completar 5 anos de empresa, você vai ter outro reajuste de X%. Quando você completar 7 anos de empresa, você vai ter outro reajuste de X%. Quando você tiver 10 anos de empresa, você vai ter um reajuste de X%. Quando você tiver 20 anos de empresa, você vai ter um reajuste de X%. O que você está dizendo em outras palavras? Fulano, para mim o que importa é você estar aqui. Não importa o seu desempenho. Então, por que eu como fulano, né, que eu como colaborador, eu vou pensar em, dar o máximo de mim? Eu vou pensar em trazer ideias, inovação, aumentar meu resultado, aumentar meu desempenho, se eu sei que nada disso vai contar para o meu aumento salarial, que só conta daqui 2 anos. Então, eu vou fazer o mínimo esperado, o básico, o que esperam ali, com o mínimo de energia gasto, e esperar. E ficar lá dentro, esperando dar 2 anos. Então, eu vou entregar o mínimo que esperam de mim. Vou fazer minhas atividades ok, tudo ok, para não ser desligado. E vou ficar aqui. A hora que der 2 anos, eu ganho um aumento. Por que eu vou me esforçar antes desses 2 anos? Por quê? Se não vai adiantar nada. Entende? Você está passando a mensagem errada. E eu sei que a empresa teve uma boa intenção por trás, pensando, isso vai estimular as pessoas a ficarem na empresa. Só que entenda, você não quer que a pessoa fique dentro da empresa a qualquer custo. Você não quer que ela esteja lá só existindo como uma planta. Tempo de empresa não é o suficiente. Você não quer que as pessoas simplesmente estejam lá. Você quer que as pessoas estejam lá produzindo, dando tudo de si, contribuindo, trazendo ideias, inovações, aumentando seu desempenho, aumentando seus resultados, aumentando sua produtividade, fazendo com que a empresa cresça mais através do que ele está fazendo. É isso que é importante para a empresa. Às vezes é muito melhor você ter uma pessoa, você ter um colaborador assim, que de fato contribui e que fica menos tempo, do que alguém que fica anos e anos a fio e que não contribui um nada. Passou da hora da gente começar a desmistificar esses pontos. O que de fato é relevante para a empresa? Contribuição, crescimento, é isso que é importante, resultado, ok? Então, claro que eu vou reter as pessoas, isso é uma coisa óbvia, né? Que já faz parte até do DNA do que a gente faz. E você tendo um plano de cargos e salários estruturado, que de fato motive a parte certa, você passe o recado certo para a pessoa, que olha, o seu desempenho vai ser recompensado, isso é retenção pura. Vocês não concordam? Como é bom você trabalhar num lugar onde você sabe que você vai ser recompensado pelo que você está entregando? Então, que você coloque energia na sua entrega e que aquilo vai ter algum benefício para você também? Poxa, uma empresa dessa super me retém. Eu vou pensar 2 vezes antes de sair dessa empresa. Então, às vezes, a gente está estimulando a retenção de pessoas com foco errado. Eu tenho que estimular a retenção de pessoas para que elas queiram estar ali. E não para que eu as obrigue a estar ali de alguma forma. Porque essa questão de tempo de empresa acaba sendo meio que uma chantagem camuflada, né? Olha, eu quero que você fique, então eu só vou te dar aumento se você ficar. Se você não ficar, problema seu, não ganhou aumento. Entende como isso é ruim? Beleza. Então, eu não estou, mais uma vez, né? Quero a mesma coisa que eu utilizei ali de reflexão na parte técnica. Não estou dizendo que tempo de empresa não possa ser utilizado como um critério. Pode ser utilizado como um critério, principalmente se for mudança de cargo. Então, por exemplo, para você ocupar um cargo de gerente, você precisa ter ficado pelo menos 2 anos na função de coordenador, de analista. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu preciso de alguém num cargo de gerência que já tenha um tempo de empresa para poder já ter uma noção dos processos, dos procedimentos, alguém que já tenha pegado o jeito da área, alguém que já tenha ali ganhado uma vivência no que a empresa espera dela naquela área.
E tá tudo bem, desde que não seja critério único. Desde que não seja o único critério. Tem que estar atrelado ao resto. A pessoa estar encaixada em competências técnicas, comportamentais, organizacionais e ter ficado no mínimo tanto tempo na função X. Tudo bem, desde que seja um complemento e um complemento com o objetivo correto. Nesse caso que eu citei, o objetivo é alguém que ocupa um cargo de gerência, normalmente precisa mesmo desse feeling, dessa vivência, da pessoa ter ficado, né, algum tempo em outra função aqui dentro da empresa. Agora, se não é esse o caso, se o objetivo é só prender a pessoa, então daí já não ganha relevância, tá? Outro ponto aqui é utilizar critérios de crescimento, não ter níveis de evolução dentro do mesmo cargo. Eu pego muitos planos de cargos e salários nos meus clientes, com os meus alunos, da seguinte forma: literalmente só está definido como que a pessoa cresce de cargo. Então, crescimento na visão daquela empresa é somente o chamado promoção, que é eu sair de um cargo e ir para outro maior. Não existe nenhuma forma de crescer que não seja essa. Ou seja, se eu sou um assistente e acima de mim é um cargo de analista, a única forma de eu crescer ali dentro daquela empresa, então, é me tornando analista. Só que para eu me tornar analista naquela empresa, o analista atual precisa sair, ou ele também ser promovido, ou ele sair, porque não existe espaço naquela empresa para 2 analistas, por exemplo. Você entende como isso me desestimula? Porque às vezes é um analista que está ali há anos, que eu vejo que ainda vai ficar ali há anos. E aí, de novo, eu vejo que a chance de eu crescer ali dentro vai cada vez ficando mais distante. Porque se para eu crescer eu dependo de um cargo ficar vago, e esse cargo ficar vago parece uma possibilidade muito remota, me desestimula, né? Pra que também que eu vou me desdobrar aqui, morrer para me encaixar nesse desempenho que a empresa espera de mim, se nem tem para onde eu crescer? Entende como isso vai também me desmotivando? Então é importante eu ter uma visão, sim, de promoção. Claro que essa visão ela permanece, né? A pessoa ter consciência de qual que é o próximo nível para ela, qual que é um próximo cargo que ela pode ocupar, o que ela precisa para aquele cargo, né? Mas também eu preciso definir progressão. O que é progressão? É um crescimento que a pessoa tem no seu próprio cargo. Então, ela não necessariamente precisa mudar de cargo para crescer salarialmente. Pode ser que ela não esteja mudando de cargo em si, né? Mas ela vai estar mudando de salário e isso já estimula bastante, né? Isso já deixa claro para a pessoa uma evolução que ela pode ter, mesmo que ela não tenha mudado de cargo ainda. E é aí que a gente cria os níveis e os steps, né? Os níveis normalmente são conhecidos aí por 1, 2 e 3, ou júnior, pleno e sênior. Então, no mesmo cargo, então, assistente. Eu posso ser assistente 1, assistente 2 ou assistente 3. Eu posso ser assistente júnior, assistente pleno, assistente sênior. Eu tenho uma sensação de que eu tô crescendo, evoluindo, me movimentando, mesmo que eu ainda esteja no cargo de assistente, mesmo que o cargo de analista ainda não exista para a possibilidade de eu ocupar no momento. Além disso, eu crio também steps, que é dentro de um mesmo nível, então no nível 1, ou júnior, como você quiser chamar. Dentro de um mesmo nível, eu tenho a chance de crescer salarialmente. Então, de acordo com o tempo, de acordo com os meus resultados, eu vou mudando degraus de salário dentro daquele mesmo nível. E aí eu atingi o último step daquele nível, bati aqui no último step do nível, aí eu passo para o nível seguinte, nível 2. Aí eu ando casinhas que são os steps naquele nível 2, bati aqui no último step, né, salarial do nível 2, eu pulo para o nível 3. Ando todas as casinhas, os steps do nível 3, bati aqui na beirada, né? Aí sim, eu espero uma oportunidade de crescer de cargo.
né? Mas isso aqui ele acontece de uma forma tão gradual que eu vou sentindo essa evolução ao longo de um tempo e, né, a empresa já consegue também ir ganhando, né, a minha motivação, o meu desempenho, porque eu sinto que eu não estou estagnada. Mas a questão, então, para vocês entenderem aqui, é que o erro está justamente aí, em eu achar que eu somente tenho possibilidade de crescer as pessoas em cargos, né, em promoção, e me esqueço da questão relacionada aqui à progressão. Então fica esse aprendizado aqui em cima dos erros que a gente costuma cometer. Beleza, então vamos falar sobre aí, gente, deixa só eu fazer uma reflexão aqui com vocês, tá? Olha só que incrível essa técnica de cargos e salários por competência. Vocês percebem o quanto eu amo, né? Essa metodologia, o quanto ela é atual. Vamos parar para pensar aqui no seguinte, Elis, qual que é a forma correta então de se fazer? Bom, vamos pensar no seguinte, nos critérios, né? Vamos pensar nos critérios de progressão, que é a pessoa crescer dentro de um próprio cargo. Eu posso, nos critérios de progressão, usar, por exemplo, a avaliação de desempenho, que é o que eu sugiro, a avaliação de desempenho para mim, e não só para mim, tá? Vou deixar claro que para a metodologia é um critério considerado obrigatório, tá? Ele faz parte da metodologia. Então, o critério que você não pode deixar de fora é a avaliação de desempenho. Lembrando que não é qualquer avaliação de desempenho, é a avaliação de desempenho por competências. Porque se eu estou utilizando essa metodologia, eu preciso ter avaliado as pessoas nas competências corretas do seu cargo, as competências mapeadas corretamente, com os indicadores, do jeito que vocês aprenderam lá na live de avaliação de desempenho por competências. Então, eu preciso ter aplicado assim, para que então eu tenha um resultado verídico, fidedigno, concreto, que de fato seja confiável, para eu utilizar como critério de promoção e de progressão. Porque imagina só, eu dando para as pessoas uma promoção, um aumento, uma progressão em cima de uma avaliação de desempenho feita com critérios errados, com critérios incompletos. Eu vou estar incitando o caos, né? Porque eu vou estar literalmente rasgando dinheiro da empresa, dando aumento, promoção para quem não, entre aspas, merecia, para quem não estava com um desempenho bom na sua função, porque o resultado ficou camuflado, porque a pessoa foi avaliada em coisas que não eram importantes para o seu cargo. Ou ainda eu estou deixando de realmente valorizar alguém que merecia, né, que está indo muito bem na sua função, porque essa pessoa também não foi avaliada corretamente, foi avaliada em critérios que não eram os critérios do seu cargo e acabou indo mal. Então, é muito importante a avaliação ter sido bem feita para que aqui funcione, senão você vai estar desmotivando as pessoas, ok? Perfeito. Então, a avaliação sendo feita da forma correta, ela é utilizada como um critério. Então, vamos supor que o critério de progressão, que é a mudança de step salarial num mesmo cargo, vamos supor que essa mudança ela seja somente em cima da avaliação de desempenho. Então, todo ano que tem um ciclo de avaliação de desempenho, se a pessoa tiver atingido no mínimo a nota X, ela ganha, então, ela move um stepzinho. Ela pula um stepzinho de salário, tá? Todo ano. Então, ela tem ali, digamos, um aumento anual, que você que define qual é esse percentual. Se a empresa, né, quer ser super competitiva, esse percentual é maior, se não, esse percentual é menor. Tá tudo bem, é importante a pessoa sentir que tá evoluindo, tá? A questão aqui é que existem os critérios de progressão e os de promoção. E os de promoção, eles tendem a ser mais complexos, né? Porque eu tô falando de mudança de cargo. Então, perfeito, eu tô no cargo assistente e eu entendo que todo ano, se eu tiver uma nota mínima 9 na minha avaliação de desempenho, eu ganho ali 5% de aumento no meu salário, porque é os steps que eu tô andando nos níveis do meu cargo. E aí chega um momento onde o cargo acima de mim fica disponível ou que a empresa entende que é possível ter 2 analistas, ok? Então eu passo a ser uma candidata ali para aquele cargo, só que eu preciso, de novo, de critérios. Quais são os critérios para que uma pessoa ocupe o cargo de analista? Tem que ter isso muito bem claro.
Vamos supor que você tenha colocado o critério obrigatório, que é a avaliação de desempenho, e aí tem outro critério obrigatório aqui, no que diz respeito à promoção, tá? Então, progressão, o critério obrigatório é a avaliação de desempenho, e promoção, que é mudança de cargo, eu preciso dois critérios, avaliação de desempenho e a avaliação das competências do cargo. Como assim, Elis? Vamos lá, vocês vão entender nesse exemplo. Eu sou assistente de recursos humanos, ok? Então, eu estou ocupando um cargo de assistente de recursos humanos. Esse cargo, então, já tem um mapeamento feito das competências técnicas e das competências comportamentais necessárias para que eu, de fato, execute um bom trabalho como assistente de recursos humanos. A avaliação de desempenho que eu participo ali, que eu sou avaliada, é em cima destes critérios do meu cargo, assistente, ok? Então, a minha nota ali, vamos supor que eu tirei nota 9 na avaliação de desempenho. Só que eu fui avaliada nos critérios mapeados de assistente de RH. Agora, é claro que eu preciso ser uma boa assistente para pelo menos ser considerada para ser uma analista. Então, a nota da avaliação de desempenho é um ótimo critério porque já está me dizendo o seguinte, eu preciso primeiro ir bem no que eu estou fazendo para depois eu querer fazer outra coisa. Então, a empresa está me dizendo, ó, primeiro foca em ser bom no que você está fazendo aí, que aí sim você tem uma chance de ir para o outro cargo. Perfeito. E aí o segundo critério é o seguinte, o cargo de analista, que é o cargo para onde eu quero ir, ele tem outras competências comportamentais e outras competências técnicas mapeadas. Não são as mesmas do cargo de assistente de RH, são outras. Então, o que acontece? Eu tenho que ser avaliada também se eu estou pronta para assumir esse cargo que tem outras competências técnicas e comportamentais. Então, o fato de eu ter tirado 9 na minha função não significa que eu vou ser uma excelente analista, por exemplo. Por quê? Porque eu fui avaliada em cima dos critérios de assistente e não em cima dos critérios de analista. Então, eu preciso também ser avaliada se eu estou com as competências comportamentais e técnicas do cargo de analista, que é o que eu vou ocupar aqui, desenvolvidas o suficiente para fazer essa transição, esse movimento. Então, nesse momento, existe um segundo critério aqui, que é eu estar encaixada, enquadrada nos critérios, né, nos comportamentos e na parte técnica, nas competências comportamentais e nas competências técnicas do cargo que eu vou ocupar, que é diferente do cargo que eu estou ocupando. Então, nesse caso, o simples fato de eu ter ido bem na minha avaliação de desempenho não é o suficiente. Eu preciso também passar por uma avaliação no RH. Como, Elis? Vocês aprenderam na live de recrutamento e seleção por competências que existe uma técnica dentro da seleção por competências que se chama entrevista comportamental, né? Entrevista por competências. E é através dessa técnica que a gente consegue avaliar competências comportamentais. As competências técnicas, elas são mais simples de serem avaliadas, né? Se a pessoa tem determinado tempo de empresa, se a pessoa tem determinada formação, se a pessoa tem determinada experiência, perfeito. Isso dá para avaliar ali pelo currículo, pelo movimento da pessoa dentro da empresa. Mas as competências comportamentais, elas precisam ser avaliadas no RH através de uma entrevista por competências, ok? E aí o RH vai avaliar as competências do cargo de analista. E aí vai se chegar a uma conclusão se essa pessoa está pronta ou não para ocupar o cargo de analista. E ainda, se ela tiver algum gapzinho, se a empresa está disposta a fazer com que essa pessoa ocupe mesmo assim o cargo, porque é um gap pequeno e uma questão que não é tão relevante, e a empresa acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa nessa questão. Então, vamos supor que tem uma competência comportamental que deveria ser grau 5 e ela está grau 3, ou seja, ela não está totalmente desenvolvida. Perfeito, a empresa então pode colocar ali um plano de desenvolvimento daquela competência e dizer para a pessoa, vamos esperar uns 6 meses para você ser reavaliada novamente e você poder ocupar esse cargo, ou já falar para a pessoa, a gente vai te colocar para ocupar esse cargo com a condição de que você vai se comprometer a desenvolver isso aqui melhor e a gente vai te acompanhar aí nos próximos 6 meses e ver como é que tá. Tudo bem? Dei exemplo de 6 meses, mas
da forma que você achar melhor aí, dependendo do que for ser desenvolvido e do grau que precisa ser desenvolvido, tá? Perfeito. Então aqui existem esses dois critérios obrigatórios. E aí você pode combinar com vários outros, tá? Você pode combinar com, como eu já disse, né, tempo no cargo anterior. Você pode combinar com a pessoa apresentar um projeto. Eu já implantei vários planos de cargos e salários que o critério de promoção, né, que a pessoa tinha que crescer, além desses, era a pessoa apresentar um projeto de melhoria da área. Então, como normalmente era uma pessoa da área, só que de um cargo abaixo, ela já tinha uma visão da área. Então, a ideia era que ela trouxesse uma sugestão de melhoria. E aí ela trazia ali uma ideia, olha, eu acho que a gente podia mudar o procedimento para fazer assim, acho que a gente ia ganhar mais tempo. Olha, pelo que eu percebo, acho que a gente poderia implantar esse novo projeto aqui, que ia dar muito certo, né? Então, por exemplo, um cargo de assistente poderia trazer a ideia de, olha, acho que a gente pode implantar a gestão por competências, a gestão por competências é isso, é assado. Olha, acho que a gente pode mudar o nosso recrutamento para entrevista por competências. Olha, acho que a gente pode implantar uma pesquisa de clima, trazer uma ideia, trazer um projeto de melhoria. Isso estimula as áreas estarem sempre melhorando, porque eu estou dizendo para as pessoas, eu quero ouvir ideias. Isso é importante. E aí as pessoas, então, elas vão estar sempre buscando conhecimento para trazer inovações e melhorias para a área delas. E esse é um grande estímulo. Outro estímulo que você pode colocar, inclusive, por exemplo, na progressão, que é no mesmo cargo, além da avaliação de desempenho, você pode colocar, por exemplo, frequência nos treinamentos. Olha, para você ganhar aqui o aumento do seu STEP, além da avaliação de desempenho, você precisa ter participado uma frequência de pelo menos 75% dos treinamentos feitos naquele ano. Você precisa ter tido um absenteísmo no máximo X. Você precisa ter tido sabe, alguma coisa que você quer estimular. Você pode pensar aqui. Tinha uma empresa que ela tinha cursos de inglês, ela fornecia cursos de inglês para os colaboradores. E como era gratuito, né, era benefício, os colaboradores não pagavam, acredite, muitos não iam, mesmo tendo isso de graça. E era no horário de trabalho, inclusive. E aí muita gente utilizava como desculpa, hoje meu trabalho estava cheio, muita coisa para fazer, eu não consegui parar para ir. E aí a empresa colocou isso como um dos critérios de progressão, frequência nas aulas de inglês. E a frequência aumentou, assim, consideravelmente. E isso é bom para as pessoas também. É porque, às vezes, colaboradores é igual criança, né? Às vezes eles não conseguem enxergar o que é melhor para eles, não tomam as melhores decisões. Então, a gente tem que dar uma estimuladinha, né? De eles perceberem o quanto aquilo é bom para eles também. Então, aqui eu deixo aberto para que você combine com outras coisas, desde que você não deixe as primordiais, né? As que, de fato, dão o nome à técnica, que é a avaliação de desempenho e por competências e ser avaliado com as competências do cargo que a pessoa vai ocupar. Combinado? Perfeito. Então, quais são os benefícios de um plano de cargos e salários por competências bem estruturado, bem implantado? Primeiro que tem uma linguagem única, né? Ele dá para a empresa uma linguagem única no quesito de crescimento. Todo mundo entende o que precisa fazer. Existe uma justiça. Eu entendo que eu vou crescer por critérios justos, por coisas que dependem de mim. Então, isso me estimula a querer ser melhor, a querer melhorar meu desempenho, a querer trazer ideias, a querer participar dos treinamentos, né? Tô dando esses exemplos em cima dos exemplos que eu trouxe. Mas a linguagem única, ela é muito importante. Eu não ter cada líder fazendo do seu jeito. Todos os líderes, todas as pessoas vão estar enquadradas numa mesma política. Uma mesma política de crescimento, uma mesma política salarial. E isso é extremamente importante, tá? Além disso, tratamento igualitário para todos os funcionários. Cria esse senso de justiça, de eu entendo por que o fulano cresceu e eu não. Porque o fulano se encaixou naquele determinado critério e eu não. Então, eu preciso me concentrar em melhorar esse critério em mim e não ficar apontando por que o outro conseguiu e eu não. Eu tenho clareza do porquê, entende? Então, isso traz esse senso igualitário. Todo mundo tem as mesmas condições, as mesmas chances, né? Então, isso
cria outra vibe, literalmente, dentro da empresa no quesito crescimento. Além disso, eu gero uma manutenção de salários competitivos, porque uma das etapas, né? E aí, gente, eu vou citar as etapas de um plano de cargos e salários aqui para vocês, citar. Porque não é minha intenção entrar nisso hoje, nem dá tempo, né? Para quem sabe, que é meu aluno aí, sabe que no meu curso a gente tem um módulo de plano de cargos e salários, e só nesse módulo tem, sei lá, umas 10 horas de aula. Então é muita coisa para ver, mas eu vou citar aqui para vocês entenderem. E uma das etapas é a pesquisa salarial. Então eu vou trazer essa tabela salarial onde as pessoas crescem em progressão, em nível, em step, em promoção. Esses salários que estão ali definidos, eles têm que vir de algum lugar. E esse lugar é de uma pesquisa salarial. E claro que pesquisa salarial não é só eu sair ligando nas empresas, vendo quanto elas estão pagando e copiar. Existe técnica por trás da tabulação, limite inferior, enfim, tem superior, inferior, tem a tabulação de frequência, tem várias coisas aí envolvidas nisso. Mas o que eu quero te dizer é que existe aqui uma manutenção dessa competitividade salarial, porque todos os anos eu atualizo essa tabela. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas elas estão ali dentro sabendo que elas têm critérios de crescimento que são justos, e ainda com salários que também estão justos com o mercado. Então, eu tenho uma chance maior de reter essas pessoas também. Além disso, eu aumento o desempenho e também o desenvolvimento das competências que são importantes para a empresa, justamente porque eu estou estimulando as pessoas a, continue aí aumentando o seu desempenho, desenvolvendo essas competências que o seu cargo precisa, que você vai ser recompensado. Então, eu estou estimulando isso. Então, eu tenho um aumento da produtividade, né, naturalmente aqui nesse processo, porque as pessoas, elas veem que, de fato, o esforço delas vale a pena. E isso estimula a gente a ser mais produtivo, né? Além disso, se eu estou estimulando o desenvolvimento dessas competências, quanto mais encaixado nessas competências eu estou, melhor eu sou na minha função, né? Isso é consequência, de fato. Vou citar aqui os passos, tá? Análise e diagnóstico do negócio, então eu preciso primeiro entender o negócio, que mercado que ele está inserido, preciso envolver os gestores nesse processo, dar ali um treinamento inicial de sensibilização, comunicar as expectativas da empresa, né? Comunicar às pessoas de como aquilo vai funcionar. Eu tenho uma segunda etapa de descrição dos cargos, que inclusive se você já fez isso em outro momento, para utilização em outro subsistema, isso aqui já vai estar pronto. Eu tenho um momento de mapeamento de competências, que é também uma outra etapa que se você já fez, já está pronto, né, para outros subsistemas. Essa etapa de descrição de cargo e mapeamento de competências, ela é a base aqui que você vai utilizar depois para todos os subsistemas, né? Porque para mapear as competências eu preciso da descrição de cargo, e essas competências vão ser utilizadas em todos os subsistemas. E aí eu venho para o quarto passo, que é a análise e a avaliação dos cargos. Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas basicamente eu vou avaliar, pontuar os cargos de dentro da minha empresa em um grau de importância. Eu vou fazer uma hierarquia de importância, pontuando, dando notas mesmo para esses cargos, para que depois eu consiga montar as minhas classes salariais, tá? Então, é uma etapa importante. Depois eu venho para a classificação dos cargos, que é criar as classes, né, desses cargos, e que depois essas classes vão se tornar classes salariais dentro da minha tabela salarial. Eu venho então para o passo 6, que é a pesquisa salarial, né, que é eu trazer essa informação do mercado, tabular da forma correta. E aí eu venho para a criação da tabela salarial em si. Se eu já tenho as classes e já tenho a tabulação da minha pesquisa salarial, eu já consigo montar a minha tabela salarial, mostrando direitinho quais vão ser os salários de cada nível, de cada step, de cada classe salarial, ok? De cada área. Porque aqui a gente também separa por, vou chamar de áreas, né? Mas normalmente são vias, né? Que é ali a parte administrativa, operacional, executiva, técnica, tá? E aí a gente tem o passo 8, que é a definição da política de remuneração, que é tudo isso que eu falei aqui com vocês durante essa live, que são os critérios, essa política de remuneração.
Ou seja, quais vão ser os critérios para que a pessoa ande nessa tabela salarial? Agora que eu criei essa tabela, os níveis, as classes, os steps, ok, como que a pessoa vai andar nisso? Quais são os critérios? Aí a gente cria a política salarial. E aí existe o nono passo, que é a implementação em si. Eu estando com a política pronta, é momento de eu implantar. E aí eu preciso treinar, comunicar, mostrar como é que aquilo vai ser, deixar claro para as pessoas. E é isso. Beijo, beijo!